Continuemos agora com a nossa análise do sistema de avaliação de desempenho e remuneração de colaboradores. Bem, o mais difícil já foi feito, que é questionar o paradigma, questionar as premissas de fundo, tá certo? Essa primeira parte que a gente cobriu, que é muito importante. Agora vem a parte que é mais fácil, é como traduzir isso num sistema que possa ser implementado na prática, né? Então vamos lá. A gente viu que por trás da situação e daqueles sintomas, aqueles efeitos indesejáveis, estão dois paradigmas administrativos, tá certo? Vamos começar aqui por esse primeiro, que é o paradigma da fragmentação, problema central número 1. Então, o que a gente pode fazer para resolver, para eliminar de maneira profunda e sólida aquelas práticas equivocadas? Bem, eu aqui vou saltar o trabalho que eu fiz, né, de analisar mais profundamente, usando uma técnica, né? Você já deve conhecer, se você participa do canal Resolve.guru, que é a técnica da nuvem de conflito. Não vou entrar aqui nos detalhes, vou só mostrar agora a receita, ou seja, a solução já como eu proponho para resolver, eliminar aqueles dois problemas centrais. Começando aqui por esse problema central número 1. Então, solução. Bom, a solução que eu proponho aqui, ela tem algumas facetas, começando aqui pela a questão das métricas empresariais. O que a gente mede, né, na organização? E a proposta aqui é estabelecer como únicas métricas empresariais duas categorias de indicadores. Primeiro, os indicadores globais de desempenho do negócio, poucos, proponho não mais do que 10 indicadores vitais, resultados finais do desempenho do negócio como um todo. Tá? Já vou mostrar no slide seguinte minha sugestão para identificar esses indicadores com base nos processos empresariais. Segundo nível de métricas empresariais são aquelas que eu recomendo dos processos críticos. Os processos justamente críticos porque são aqueles que têm maior impacto nos resultados finais do negócio. Também no slide seguinte mostro como é que faz essas duas linhas de solução aí, ok? E é só isso, nada mais, não medir nada mais, além disso aí. Aqui, virtualmente, se você realmente modelou a organização através de processos, já está num ambiente de gestão do sistema de negócio através de processos integrados, então tudo o que a organização faz de criação de valor, tudo que é relevante para satisfazer os stakeholders está nos processos. Então, como eu dizia, se entre os múltiplos processos de uma organização, tipicamente 70, 80 processos para uma unidade de negócio, se você seleciona, identifica da forma que eu vou indicar aqui, quais daqueles 70, 80 processos são os críticos para você ter foco na medição, então basta isso aí, né? Os indicadores globais, indicadores de processo crítico, e deixa de medir as outras coisas. Não pode haver nesse ambiente de processos integrados contradição do que a gente mede. Todas as métricas têm que estar orientadas a processos, resultados de trabalho de equipe, aquele paradigma do fluxo sistêmico, tá certo? Que a gente já comentou anteriormente. Como que faz isso aí? Minha sugestão é usar essa matriz, algo que eu desenvolvi ao longo dos anos aí, na metodologia de gestão de processos, que é essa matriz que eu chamo do sistema de indicadores, que parte lá da visão de longo prazo, perdão que esse exemplo aqui está em espanhol, assim como outros que eu vou usar aqui, parte da visão de longo prazo, a missão, as condições necessárias que suportam a missão, e você toma isso como base, as condições necessárias para estabelecer os indicadores globais, formas de você medir que está assegurando as condições necessárias, cumprindo a missão e avançando em direção à visão de longo prazo. Aqui está um exemplo real, só mudei o nome da empresa, mas está aí uma organização bastante grandinha, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 processos globais.
9 indicadores globais do desempenho do negócio. Agora, por sua vez, esses resultados são, por sua vez, impactados, são decorrências do conjunto de processos, dos processos de criação de valor. Então aí você, nessa matriz, nas linhas da matriz, você coloca toda a estrutura de processo, aqui está só uma parte, né? E você vai fazendo com a equipe gerencial uma avaliação de como cada processo, ao cumprir sua finalidade, como que ele impacta aqueles resultados globais. E desse cruzamento, através de um esquema de pontuação, você pode então identificar, ter um critério mais objetivo de quais são os processos críticos, aqueles com maior impacto sobre os resultados finais de negócio. Isso aqui não é ciência exata, é apenas uma orientação para identificar processos críticos, mas essa pontuação final acaba sendo um critério importante para avaliar e identificar os processos críticos. E só para esses processos críticos, como eu já dizia, para eles definir um indicador de desempenho do processo crítico. Ok. Tá, continuando aqui com a nossa solução. Resolvido o problema das medições, então, quero deixar isso aqui bem claro, revisar e eliminar o uso de qualquer outra medição ou KPI, entre aspas, né, porque na verdade são indicadores de áreas, tipicamente, que não seja um indicador ou indicador de processo crítico. Um indicador global, perdão, corrigir aqui, que não seja um indicador global ou indicador de processo crítico. Ok. Segundo ponto aí é definir a filosofia de gestão de indicadores. Tá? Esse é o próximo slide. Tem que estar compatível com aqueles paradigmas substitutos que eu já comentei. Tá? Isso aqui eu vou desenvolver em seguida. Tá? Instituir a disciplina organizacional e o trabalho em equipe através de implementar o processo que eu chamo de ADN, Análise de Desempenho do Negócio. Tá? Esse é um processo gerencial, tipicamente com um ciclo mensal, onde justamente digamos, os cabeças da organização, que seriam então gerentes de macroprocesso, né? Gerência geral, etc., depende de como está estruturada a organização, mas a este processo-chave gerencial, né, vão os indicadores globais, indicadores de processo crítico e status de avanço dos projetos empresariais. Ou seja, tudo que está acontecendo de relevante na organização vai e é analisado nesse processo, que vai então guiando a organização em direção ao cumprimento da missão e visão de longo prazo. Esse é um processo que tem que ser instituído, né, e para provocar essa disciplina organizacional, estimular trabalho de equipe, etc. Outra coisa, eliminar o reunismo, eliminar as múltiplas reuniões que não sejam parte das atividades de algum processo empresarial, né? Processo primário, apoio ou de gestão. Então, isso vai reduzir drasticamente as reuniões que são feitas. O pessoal não faz outra coisa a não ser reunião em cima de reunião. Não tem espaço, né, para pensar, para planejar, para decidir com calma, né, as coisas críticas para o negócio. Então, se existe necessidade de uma reunião periódica, de qualquer equipe que seja, em qualquer instância que seja, deveria estar padronizada e incorporada a um processo empresarial. Não acabar com as reuniões para apagar incêndio, ou pelo menos reduzi-las drasticamente. Ok. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre filosofias para a gestão de indicadores. E aqui eu proponho duas coisas, duas alternativas, tá? Vamos começar pela aquela que eu chamo alternativa terrorista, alternativa radical. Elimine os budgets, elimine os orçamentos, tá? Que soa como uma heresia, porque essa é a prática comum das organizações. Para desenvolver um pouco mais o tema, eu recomendo acessar esse vídeo, a questão das metas numéricas, tá? Eu vou deixar o link na descrição, onde eu desenvolvo um pouquinho mais por que isso, tá? Mas eliminar essa visão terrorista. Acaba com budget, acaba com orçamentos. Tá.
Ok, veja detalhes no vídeo. Agora, atenção, não interprete mal. Isso não significa, ou seja, não trabalhar com orçamentos não significa eliminar o planejamento. Pelo contrário, o planejamento ganha mais importância ainda, porque agora você, para tomar boas decisões e ter bons resultados, você vai precisar fazer uma análise mais extensa do que simplesmente estabelecer arbitrariamente metas numéricas para cumprimento do budget, né? Então, não significa isso. Ao contrário, se reforça o pensamento sistêmico, a análise mais profunda da realidade e a tomada de decisões. Não significa também que a gente não tenha objetivos, né? Uma coisa é objetivo, outra coisa é uma cota, é uma meta numérica específica, tá? Ok. Não significa também não ter controle, tá? Pelo contrário, é reforçado, né, com o trabalho de equipes para justamente fazer isso que eu estou comentando, análise, reflexão, estabelecimento e acompanhamento dos planos de ação. Então, não interprete mal, tá certo? O que eu estou propondo aqui. Agora, se isso eventualmente não é possível, é muito radical, é terrorista demais, eu reconheço que em algumas empresas, né, dada a cultura organizacional, isso é muito difícil, aí vai uma alternativa moderada, tá? Continuar com os budgets, continuar com a prática de orçamentos, mas mudando o atual esquema de remuneração para torná-lo compatível com a gestão por processos, tá? Essa é a proposta que eu faço mais adiante, tá? Agora, vamos para o problema central número 2, paradigma da indolência humana, tá? Que é esse aí, né? Praticamos a remuneração variável associada ao cumprimento de metas numéricas individuais com salário fixo baixo. De novo, duas linhas de solução. Uma, alternativa radical. Elimine a remuneração variável. Também tem um vídeo sobre isso no canal, dá uma busca lá, tá? Essa é a radical. Depois eu vejo a branda, tá? A mais suavinha, né? Então, o que eu ponho no lugar, né? Elimino a remuneração variável. O que eu devo colocar no lugar? Estabelecer práticas que assegurem que a remuneração fixa e de acordo com o plano de carreira e responsabilidades do cargo, essas práticas, né, vai assegurar na remuneração que cumpra a função de atrair e reter pessoas de alto desempenho na organização. Esse é o papel da remuneração, tá? Então, o papel da remuneração não é prover, né, estímulo extrínseco para que as pessoas movam o traseiro e façam alguma coisa útil para a organização. Não. Se você tem um problema, você tem gente assim, como eu já comentei em outros vídeos, você não tem as pessoas com o perfil correto, né? Então, vamos trabalhar com aquele paradigma da motivação intrínseca, etc, etc. Então, o que eu coloco no lugar, né? Quer dizer, significa agora tudo é equipe, não tem mais avaliação de desempenho das pessoas? Não, não significa isso. Estabeleça um processo de avaliação de desempenho, mas não com base no atingimento de cotas, de metas numéricas, né? Como eu já comentei também em outros vídeos, busca aí no canal. Colocar, isso sim, né, a avaliação de desempenho com base nos comportamentos requeridos, de acordo com as responsabilidades do cargo, tá? Já vamos ver detalhes sobre como pode ser feito isso aí, tá? Vinculado tudo isso a um plano de desenvolvimento profissional, ritos de reconhecimento não monetário, né? Muito importante isso, tá? E plano de carreira horizontal, né? Os chamados job grades, ascensão vertical, etc. Combinando tudo isso aí, né? Mas com base em análise de comportamentos. Ok. Então, isso seria a alternativa radical. Não remuneração variável, avaliar o desempenho sim de indivíduos, mas com base em comportamentos e não cumprimento de metas numéricas arbitrárias. Tá. Como que eu posso fazer isso aqui? Aqui está um exemplo, né? Só mudei o nome da empresa, mas você a minha recomendação, parta dos valores. Isso aqui é um caso real, essa empresa tinha definido já previamente 1, 2, 3, 4, 5 valores. Tá? Esses são os princípios não negociáveis da organização. Então aí você senta com o pessoal,
né, com a gerência, especialmente recursos humanos, e você fala assim, olha, o que é, né, o funcionário ideal? Qual que é o colaborador ideal que vive esses valores? O que ele deveria expressar, se ele realmente vive, né, compartilha dos valores organizacionais, o que a gente deveria observar nos comportamentos dessa pessoa. Tá? Então aqui comportamentos esperados numa pessoa que vive esses 5 valores. A gente fez uma lista, depois de muita discussão, e fez esse consenso aqui, né? Essa lista de comportamentos associados aos valores. Tá? E aqui já agrupados, então, né, já resumidos, os principais comportamentos de pessoas que vivem cada um dos 5 valores nesse exemplo aqui. Ok, aí por sua vez a gente pode, então, como existe afinidade entre esses comportamentos, agrupar e identificar, continuando esse exemplo aqui, categorias de comportamento, tá? E aqui estão agrupadas, então, aquela lista anterior que nasceu com como eu já expliquei, né? Pessoas que vivem os valores, que tipo de comportamento, agora agrupando por categorias. E aqui foi identificado, então, 1, 2, 3, 4, 5 categorias de comportamento, coincidência com o número de valores, mas poderia ser outro número. Ok, e essa tabela aqui está mostrando, né? Essa matriz está mostrando que realmente, né, essas categorias cobrem, né, adequadamente a prática, né, a vivência da pessoa com relação aos valores da organização. Tá. E agora podemos usar esses comportamentos, essas categorias, para fazer a avaliação do desempenho, avaliação com base em comportamento. E aqui está uma forma de fazer isso, que eu já implementei em algumas empresas. Tá? Então você tem aquelas categorias de comportamento, você pode estabelecer um peso de importância relativa da categoria. Nesse caso nós colocamos tudo igual, eram 5 valores, pusemos peso equitativo 20% para cada categoria, com os respectivos comportamentos específicos. E aqui você pode, né, fazer aquela avaliação, 360 graus, o chefe avalia, o subordinado avalia, né, faz uma autoavaliação, os colegas avaliam, os subordinados avaliam. Então, você pode chegar, depois de alguma discussão, claro que isso aqui vai dar trabalho, mas vale a pena, tá? A pontuar em que nível está a pessoa, né, de desempenho comportamental, e dá para chegar numa porcentagem, numa pontuação final aqui, tá? Ok, então isso aqui é um exemplo de como pode ser feito isso, tá, para resolver esse problema central. Ok, agora, vamos supor que isso aí é muita coisa, é muito radical, vamos para a alternativa moderada. Bom, então a alternativa moderada é você continua com a remuneração variável, associado, né, ao cumprimento de objetivos numéricos, tá? Mas aqui é fundamental, tá? Se você quer realmente ter um ambiente, né, de trabalho de equipe, de criação de valor, de fluxo, né, de atividades transversais de criação de valor, então tem que estar dentro do ambiente de gestão por processo. E aí, se não é possível abandonar a prática da remuneração variável, pelo menos deixá-la compatível com a filosofia e prática da gestão por processo. Como que se faz isso aí? Né? Vamos, então, entrando um pouquinho mais em detalhes. Né? Reduzir o peso relativo da remuneração variável em valor e frequência em relação à remuneração fixa. Né? Deixar a coisa, ok, uma parte é variável, a maior parte é fixo, para você não ir como eu já comentei em outros vídeos, pelo caminho do estômago, tá certo? Então, reduz esse peso, né? E também não é cada mês, cada semana, difícil passar 6 meses, cada ano, fazer essa prática. Ok, estabelecer mecanismos de reconhecimento e remuneração a equipes de processos com base na conquista de resultados duros dos indicadores globais, porque, para ser justo, os resultados da organização, nesse ambiente de processos, são sempre resultado de trabalho de equipes de processos. Tá? Não é justo remunerar, né, alguns indivíduos ou exigir do indivíduo cumprimento de metas numéricas específicas. Como eu já comentei em outros vídeos, vou deixar os links aí na descrição. Estabelecer mecanismos de reconhecimento
e remuneração variável, se não dá para fazer a solução radical, há equipes de processo com base na conquista de resultados duros. Então, os objetivos, chamados aqui de duros, né, ou seja, numérico específico, são sempre resultados de processos. Portanto, o reconhecimento e a distribuição da remuneração variável deveria ser com base em resultados de processos, de trabalho de equipe. A proposta vou detalhar aí em seguida. Ok. E quando você vai, então, para dizer, agora tudo é equipe, e os indivíduos? Não, como eu já comentei, continuar, né, ter avaliação de desempenho de indivíduos com base em indicadores suaves, comportamentais, como eu já indiquei aqui, né? Então, já detalhei essa parte aí. Agora, como é que faz isso aí, né? Uma proposta para remuneração variável no ambiente de processos integrados, gestão por processo, é dada por essa formulinha aqui, explico. Calma lá que eu explico, né, passo a passo. Ok. Esse RV aqui é o valor da remuneração variável que cada colaborador vai receber. Com base em quais critérios? Com base nesses índices aqui, esses pesos, tá? Então, essa é a parte que cabe a fulano de tal. Cada colaborador, né, da organização. Como que a gente faz para repartir isso aí? Você pega uma certa parcela do lucro líquido. Aqui está, quando eu fiz esse trabalho eu fiz em espanhol, então aqui está rentabilidade neta, ou seja, isso é o lucro líquido, né? Rentabilidade líquida em dólares. A quantia, a fatia do bolo do lucro líquido da organização no período considerado, que a empresa decide repartir com remuneração variável. Então, valor total da remuneração variável que é distribuído em um determinado período, parcela do lucro líquido obtido no período. Ok. Ok, é por política da organização. Agora, o que é esse peso aqui, WPR, nessa fórmula aqui? Esse aqui é o peso de importância relativa do processo. Essa análise é feita processo por processo, cargo por cargo, né, pessoa por pessoa. Tá? Qual que é o peso do processo nos resultados do negócio? Sempre padronizando aí numa escala de 1 a 9. Como que faz isso aí? Já vamos ver os detalhes para chegar nesse índice aí. Okay? Mas os processos têm diferentes impactos sobre os resultados da organização, então se a pessoa está dando uma contribuição chave num processo, né, de alto impacto, deveria, claro, receber uma fatia maior do bolo. Okay? Nível de desempenho do processo, esse índice DPR aqui, tá? Como que faz isso aí? Já vamos ver um exemplo, né? Uma sugestão em seguida, mas avaliar em que nível de desempenho está o processo, nível excelente, nível muito ruim, sempre está padronizando numa escala de 1 a 9. WCG aqui é o peso de importância relativa do cargo no processo em consideração, também padronizado, escala 1 a 9. Já vamos ver como que faz isso aí. Ok. E finalmente, como eu já sugeri, já expliquei, o nível de desempenho comportamental do colaborador, tá? Daquela forma anterior lá, com base nos comportamentos, né, que expressam os valores. Ok. Agora vamos um pouquinho mais de detalhes sobre esses índices aqui, como que pode ser feito isso na prática. Então, aquela mesma matriz do sistema de indicadores, onde você já fez uma análise para identificar os processos críticos, agora você usa essa mesma matriz para estabelecer o índice, né, importância relativa do processo e a importância relativa dos cargos em cada processo. Então, essa parte aqui, a partir daquela pontuação que eu já expliquei, você pode chegar a um peso, né, do processo, ok? Então você vai estabelecendo para cada processo esse peso aqui, né, peso de importância relativa do processo. Ok. Depois você cruza com os processos os diferentes cargos da organização. Então, os cargos intervêm tipicamente mais de um processo, então você pode avaliar qual o impacto que o cargo está tendo no processo, nas atividades do processo, que tipo de decisão toma, qual é o peso, né, daquelas atividades do cargo no processo. Também você pode
através desse esquema aqui, chegar no final a um peso do cargo, tá certo? Em cada processo, tá? Muito bem. E aí, como que eu avalio o índice de desempenho, o nível de desempenho do processo? Aqui está uma sugestão, independente se o processo tem um indicador numérico ou não, você pode ir para os clientes internos e externos do processo e avaliar como que eles vê a questão da qualidade dos resultados que recebem, da pontualidade e integralidade dos resultados que eles recebem. Os clientes podem manifestar, né, sua satisfação e você transforma isso numa escala aqui, estou sugerindo, né, de 0 a 9 e chega dessa forma padronizando numa escala, né, aqui de 0 a 9, 1 a 9, tá? Você pode chegar a uma pontuação que é esse índice DPR naquela fórmula lá. Então, dessa forma, você consegue aqui saber, ter um critério mais objetivo e orientado a processos e indivíduos, né? Trabalho de equipe e trabalho de indivíduos, para fazer então a remuneração variável se a alternativa terrorista, a alternativa radical é demasiada radical para a organização. Então tá aí como que eu sugiro a questão de resolver, melhorar o sistema de avaliação de desempenho e remuneração variável nas organizações dentro do ambiente de gestão por processos.